Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Barrete. Após uma pausa, voltamos e, como vocês sabem, nós voltamos sempre em força, independentemente do período que antecedeu o último episódio. E vamos hoje abordar mais um filme. Antes de eu revelar qual é que é o filme, cumprimento aqui os meus queridos colegas, o painel de sempre, Bernardo e o Diogo. Como é que estão? Okay. Muito bem. Tudo em ordem. Eu desconfio que as pessoas já leram o título do podcast e já viram qual é o filme que estamos a falar. Pronto para jogar. Não vais fazer grande suspense. Eu gosto sempre de fazer aquele suspense. Porque às vezes as pessoas abrem e nem olham. O que é podcast do Barreto, Bimba? Nem sequer veem qual é o filme. Desconfio. Provavelmente já viram que é o filme Tetris. Não vamos aqui jogar o Tetris. Vamos analisar o filme. Realizado pelo John S. Baird e com o argumento de Noah Pink. E tem, agora fazendo aqui uma contextualização, basicamente o Hank Rogers, interpretado pelo Taron Egerton, descobre o jogo do Tetris e fica completamente fascinado e decide comprar os direitos do jogo. No entanto, vê-se num problema absolutamente gigantesco de uma luta pelos direitos do jogo, uma série de mentiras, de confusões legais e de tudo o que espoleta muitos interesses à volta de um jogo que se revelava bastante promissor e bastante lucrativo para quem tivesse os direitos. Então isso gera, portanto, o motivo narrativo do filme e todas as intrigas que isso tem em volta, num contexto político bastante específico e que nós iremos desenvolvê-lo mais à frente. Desta feita, vou passar a palavra, porque eu gosto de respeitar a ordem alfabética. Desta feita, bem, vou passar a palavra ao Bernardo e vou-lhe perguntar o que é que ele achou do Tetris e, pronto, comentários gerais sobre o filme. É assim, quando, salvo erro, foi o Diogo que lançou a ideia do filme Tetris, É verdade. não foi? Sim. É verdade, não estou errado. Já falámos sobre o facto de irmos fazer podcast sobre este filme há algum tempo. E quando lançaste a ideia, eu fui ver mais ou menos o que é que o filme se tratava e ver um filme sobre que os corredores burocráticos do licenciamento de um jogo, ainda que seja um dos jogos mais conhecidos de todos os tempos, não me chamava muito. Não era uma ideia que era muito chamativa, mas ainda assim avançámos, porque isto não há cá sabores ao vento. Nós analisamos tudo. Vê-se tudo. E de facto encontrei aqui um filme que é uma autêntica viagem pelo mundo, não é? Passando, no momento estamos em Tóquio, no outro já estamos nos Estados Unidos, depois estamos na União Soviética da altura, estamos no Reino Unido, passamos aqui um bocadinho por todos os cantos e a ancorar, não é? Esta história está o Taron Egerton aqui na pele de Hank Rogers, que acho que transmite muita gana, transmite um fervor bastante particular, que incorpora um bocadinho os valores capitalistas, que é a tal ambição e o não olhar a meios para atingir os fins, aquilo levado ao extremo não é nada saudável. Ele chega inclusive a apostar a própria casa em como consegue obter o licenciamento deste jogo e lucrar com ele. Segundo ele, pela família, não é? Ou seja, há aqui um contrassenso muito grande. Sim, lá está. Eu acho que o facto de ele ganhar aquilo não é para a família, aquilo é para ele, que por acaso também está com a família. Pronto. Mas lá está, isto são interpretações. E ele faz aqui esta jogada de alto risco, pronto, e depois o filme trata de forma mais ou menos fictícia, porque isto, apesar de ser biográfico, tem aqui bastantes liberdades criativas. Aliás, é público
de que pessoas envolvidas neste caso viram o filme e não acham que o filme está de acordo com a realidade, mas com isso à margem, acho que o filme, para além da boa prestação do Taron Egerton, tem aqui uns apontamentos gráficos nas transições, não é? Em 8 Sim. bits, conferem alguma personalidade. É um drama fundamentalmente corporativo. Muitas vezes acaba por se tornar numa disputa entre o capitalismo ocidental e o comunismo oriental. Isto porque o produto foi criado com o selo da União Soviética e, como tal, ele pertence ao Estado e não a quem criou o produto. E isso depois está aqui no centro da Guerra Fria, pois o filme faz uma tentativa, a meu ver, não muito bem sucedida, de interligar o pessoal com o nacional, interligar esta questão particular do jogo do Tetris com a problemática da Guerra Fria e o que foi o advento da queda do Muro de Berlim. E além de não conseguir jogar muito bem, passa a expressão, com estes elementos, Não acho que acaba encaixa por as não peças. encaixa. Não, as peças de facto não encaixam. Nota-se que é extremamente forçada a forma como eles dão um salto daqui do micro para o macro. Além disso, outro dos problemas é o facto de estarmos tão embrenhados em discussões burocráticas, ou seja, quem é que tem o licenciamento do quê? Para que dispositivo? Quem é que está a mentir? Quem está a dizer verdade? A narrativa acaba por não se permitir a si mesma respirar e dar espaço para as personagens existirem e nós vemos-las a crescer, a existir e a ganhar uma posição dentro da história que na essência é deles. Isto resulta num amontoar de cenas que eu acredito que são pouco significantes sobre um negócio que, à partida, pouco me fascinava e a abordagem do filme não conseguiu convencer-me do contrário. Portanto, não sendo um filme péssimo, eu acho que comete um pecado ainda maior. É só terrivelmente desinteressante. Eu acho que muitas vezes isso é pior do que ser péssimo. É muito, muito desinteressante. Consegues sentir o desespero do filme quando, perto do final, há uma sequência de perseguição automóvel, só ali para agitar um bocadinho a história, para quebrar um bocado a monotonia, levar as personagens de A a B de uma forma um bocadinho que não seja uma transição em 8 bits para aquecer um bocadinho lá está, a panela, que ferve a lume muito brando, e que acaba por não ser uma experiência que eu consiga recomendar. Muito bem, uma opinião bastante forte, como já é habitual aqui do Bernardo, e todos nós no fundo, Muito mas obrigado. em particular do Bernardo. Obrigado. Diogo, qual é que é a tua opinião sobre o Tetris? Vais na mesma linha do Bernardo ou tens coisas em que discordas? Bem, do que eu me lembro, não é? Vamos lá tentar fazer aqui. Agora, do que eu me lembro, assim, acaba por não ser tão negativa, mas em parte eu penso que o Bernardo tem alguma razão. O filme, infelizmente, a certa altura torna-se demasiado confuso e, tendo em conta que opta por focar bastante estas questões burocráticas e assentar-se muito nisso, algo que, por exemplo, um exercício um bocadinho diferente, um filme também relativamente recente, o Air, que vi no cinema, acaba também por contar a história de uma marca, portanto, neste caso, da Nike ou da Nike Air, ou como esse movimento foi conseguido, as Air Jordan. Portanto, também tinhas ali uma parte burocrática, mas é jogada de outra forma, portanto, tenta se calhar esclarecer mais o espectador, existe uma explicação melhor das envolvências de todas as partes, o interesse de cada um, e portanto há mais harmonia, diria assim. E no Tetris às vezes penso que falta essa harmonia. Admito que gostei muito da questão das passagens, desses 8 bits. Acho que a nível criativo o filme tem coisas interessantes, tem apontamentos muito interessantes. A ideia em si, o do falar do jogo, da sua origem, ou o que aconteceu, penso também é interessante. Misturar isso com a questão histórica é um bocado sensível. Houve momentos em que eu gostei, portanto até estava bem embrenhado na narrativa.
mas realmente a certa altura aquilo fica muito confuso. É a expressão que o Bernardo usou bem, o passar do micro para o macro, aquilo é uma confusão de caraças, ou é um salto repentino demais. Portanto, o espectador também é apanhado um bocado de surpresa, e o que se calhar podia ser um filme mais entertaining, nota-se que se torna um filme um bocadinho mais forçado. E acho que acaba por perder um bocado a sua magia aí. E portanto, a nível dramático também pouco tem, porque vemos algumas jogadas de risco, ou às vezes o não conseguir apanhar ou jogar os personagens entre si, sempre tudo no limite, aquela questão no último minuto, no último segundo, há muito, pronto, tentar puxar assim essa tal adrenalina, mas pronto, é muito simples, não chega. E eu até gostei, por exemplo, do papel do Nikita Efremov, que faz de Alexei, para a JIT9, que é supostamente o inventor, o criador, Tetris, não é? o criador no seu computadorzinho e de código nos escritórios da URSS. Com parênteses. Desculpa. Com Sim, parênteses o código, regos. sim, exatamente. Eu acho que é um lado interessante, e acho que a prestação desse ator, gostei da dinâmica que ele cria com o Taron Egerton, que também é um ator, honestamente, que eu penso que trabalha bem, mas que teve aqui um trabalho até bastante simples. É interessante o perceber a dinâmica do jogo na altura, portanto, sendo nós mais jovens, o percebermos como é que era no final dos anos 80, o mundo um bocado do início dos jogos ou do entretenimento como o arcade, a questão do aparecimento do Game Boy, pronto, que aí o Game Boy já fomos uma geração que usufruiu disso diretamente, a questão da consola e aquela parte legal, o que é consola ou o que não é, o que é computador ou o que não é. São detalhes interessantes, portanto, o que eu acredito aqui é que este Tetris é um filme que tem boas ideias. Agora, a forma como foram postas em prática é que eu penso que ficou um bocado aquém do seu potencial. Pronto. Muito bem. Tiago. Para fazer justo também, uma opinião bastante forte aqui do Diogo. É assim, eu não consigo discordar muito daquilo que vocês dizem. Para mim, o filme, a experiência do filme foi uma boa experiência no geral, o que não significa que considero o filme bom ou muito bom, não é o caso. Agora, eu acho que em termos de entretenimento, o filme até consegue dar uma experiência interessante ao espectador, muito por força, lá está, das intrigas, das intrigas políticas, e portanto de todos os jogos de interesses que vão estando pelo meio, e também pela jornada do nosso protagonista. Isto é uma jornada bastante sofrível, porque nós percebemos perfeitamente que as intenções dele são as melhores, mesmo arriscando praticamente tudo. Aquilo via-se claramente que era uma aposta da sua vida, e não me parece hipócrita, neste caso, a afirmação que ele faz de que aquilo era pela família. Parecia claramente que, claro, ele estava a fazer aquilo por ele, um bocadinho com vibes de, para quem já viu Breaking Bad, percebe aqui a referência. Ele estaria a fazer aquilo por ele ou pela família. No fundo, eu acho que ele está a fazer aquilo pelos dois, e portanto eu acho que isso se nota ao longo da história. Então eu acho que o espectador, ou neste caso eu consegui me abraçar à jornada do protagonista. Agora, se a história consegue ser completa o suficiente para eu olhar para ela com uma profunda admiração, nem por isso. Acho que consegue ser inventiva em alguns momentos, sobretudo na forma, tal como o Bernardo já frisou. Algumas transições criativas, algumas transposições das imagens perante as situações em estilo de jogo, né? Digamos assim. Tirando isso, eu acho que o pacing do filme é atrativo. Ainda assim, o filme não consegue ser equilibrado o suficiente para nos dar outro tipo de experiência, ou outro tipo de riqueza fílmica, digamos assim. Ou seja, é tudo muito na mesma linha. E quando assim é, quando se tenta ser, entre aspas, audaz
formalmente e não propriamente em conteúdo, há um desequilíbrio muito grande e não consigo dar uma nota de grande afirmação a este filme. Agora, que cumpre com os requisitos, não é um filme, na minha opinião, aborrecido de todo. Acho que é uma experiência que se vê, ou seja, o filme vê-se com relativa facilidade. Agora, falta 2 ou 3 degraus para atingir aquele nível de qualidade que todos nós apreciamos. E, nesse sentido, claramente que estamos em uníssono em considerar este filme, da minha parte, razoável. Da minha parte, razoável. Sim, penso Agora, que consegue ser dinâmico. Isso aí eu também senti, atenção, agora. Pronto, era uma dinâmica também que oscilava um bocado e é nesses mesmo, momentos que tu sentes, ou depois de refletires um bocadinho, tu sentes que, pronto, não está muito bem construído nesse sentido. não, e mesmo o Porque final também do é filme sensível é falar. fácil. É um final fácil. Sim, não é? Digamos. Parecia que chegavas ao Gorbachev com, não é? Com 2 de letra, estavas ali já a falar com ele à beira dele, era assim uma coisa. Pronto. Sim, eu dou grande importância aos finais do filme, porque dou grande importância, ou dou importância aos finais do filme, para mim tem que ser a cereja no topo do bolo do filme. Foi um clichê, pronto. E claramente um clichê. Mas pronto, é assim mesmo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Acho que sobre o ficou bem filme. explícito o que, não é? Sim, quanto O muito resto, acentuar mesmo a questão do quão homogéneo é o filme mesmo para 2 horas. É incrível como é que o filme em 2 horas consegue ser tão homogéneo, tão dependente da conversa em sala sobre quem assina ou quem não assina um papel, ou quem é que está a enganar quem, e depois atar isso com o ambiente de suspeita e de hostilidade constante. dupla face que se vivia na Guerra Fria, é um salto descomunal que o filme não merece. O filme não faz o suficiente para merecer. Exato. Exatamente. Sim, estamos de acordo. E nesse sentido, eu aproveito já, eu dou 2,5 estrelas em 4 ao filme. Bem, Bernardo. quando saí do filme, eu estava firme nas 2. Mas alguns dias depois tive que descer para 1,5. Não consigo mesmo. É que ele envelhece mal, ainda por cima, porque não há grande coisa. Tu começas a tentar distinguir as cenas e percebes que nem o ambiente muda o suficiente para tu extrair memorabilidade. Ok, tu sabes que estás em Tóquio, sabes que estás na União Soviética e o cenário modifica-se apropriadamente. Mas depois, dentro dos edifícios e os diálogos que são estabelecidos, não há grande destaque ou diferenças que acabem por associar ou conseguir dividir o filme. O filme está dividido em níveis, não é? E à medida que o nível vai avançando, em teoria fica mais difícil o jogo. Mas eu não senti também essa subida, essa escalada de suspense e de incerteza para com o resultado final do filme. Também foi difícil de sentir. Quando senti era forçado, que foi o caso daquela perseguição ao automóvel que lá está incutida ali precisamente para agitar águas que já estavam turvas. Já estavam turvas. Não consigo dar Eu, mais de 1,5. eu gostei do termo que tu usaste. Este filme, de facto, em termos de memorabilidade, peca bastante. Ou seja, é uma experiência que tu chegas ao fim e não consegues É perceber muito homogéneo bem. e isso é bastante problemático. Não sabes onde é que se passou o quê, quando. Sabes que tu sais do filme, ok, podes ter algumas luzes, mas passa algum tempo e aquilo que, pelo menos que foi o meu caso, aquilo que fica é que foi uma tremenda confusão e que o próprio filme não sabe comunicar essa confusão da forma mais esclarecedora ou apropriada para quem está a assistir ao filme e vai reter alguma informação. Aquilo que me perguntei, como é que se passou com o licenciamento do Tetris? Pá, aquilo foi uma grande confusão. Pronto, e envolveu os 4 cantos do mundo. E, e foi uma tremenda dor de Literalmente. cabeça para todos.
Pronto, agora explicar exatamente os detalhes, é assim, o filme não faz um bom trabalho. Explica muito e diz pouco. Exato. Diogo, a tua nota. Fico no intermédio, dou as 2 estrelas. Muito bem. E aqui Penso que uma é o- escadinha. Uma escadinha. É o Tetris. E não querem assinalar alguma cena a nível de spoilers ou de facto está tudo num Acho modelo de É lã? assim, As eu gosto. pessoas têm de ver, porque assim, o spoiler neste sentido, tendo em conta até os argumentos que demos da história para justificar as nossas opiniões, iam ser muito similares ou muito nessa questão, como tu falaste, de diálogo em mesa. Portanto, o melhor conselho é mesmo as pessoas verem o filme, porque assim, acho Para que é um terem filme a que sua também opinião. não é um filme difícil de se gostar. Não acho que seja difícil de se gostar agora. Se calhar, pronto, nós que já vemos mais cinema e se calhar vemos as coisas com outros olhos, pronto, apontamos outros defeitos. Contudo, gosto de deixar aqui, ou no Tetris, a dinâmica, por exemplo, que o Tiago também conseguiu falar melhor, não é? Ou conseguiu enaltecer. Eu também deixo esse parênteses, pronto, estava entre as 2 ou as 2:30. Vou ser um bocado mais conservador, fui conservador, mas o filme também não pensem que não, nunca vou ver isto. Pronto, tem Não, uma oportunidade, é uma porque coisa assim mais imaginem, leviana de ver. Pronto, sim, porque apesar do filme há dias e muito, dias. não ser muito substancial na sua profundidade, cumpre com os requisitos, na minha opinião, cumpre com os requisitos a que se propõe. E nesse sentido, aliado lá está, a um pacing que eu acho que entretém em certos níveis, dei-lhe dar a nota que dou, mas compreendo perfeitamente as notas que vocês dão. Muito bem. Posto isto, vamos partir para recomendações que tenho a certeza serão muito mais entusiasmantes, ou mais entusiasmantes pelo menos que aqui o Tetris, a opinião sobre o Tetris. Neste sentido, vou-te dar a palavra, Diogo, para dares a tua recomendação, virando aqui um Sim, bocadinho o jogo, literalmente. a minha recomendação é uma série que eu ainda estou a ver, portanto, neste momento tem 3 temporadas. Eu vi a primeira, comecei a ver a segunda, chama-se The Chosen e basicamente retrata a vida de Jesus, mas a vida de Jesus como um homem simples. Portanto, Jesus é um personagem principal, mas todos os apóstolos são personagens principais, como todo o meio como tu se desenvolve, é esta clareza de ideias, visto do ponto de vista de Jesus como um homem normal, que sim, fez os seus milagres, mas as escrituras contadas por quem supostamente lá esteve e um ponto de vista muito mais humano do que foi a passagem de Jesus pela Galileia, nos territórios de Israel e da Jordânia, e o poder da palavra. E penso que The Chosen consegue ao longo dos seus episódios ter sempre lições muito interessantes, independentemente da crença das pessoas, mas lições muito filosóficas e que acho que todos nós um dia devíamos ver. Muito bem. Vai para a lista. Boa escolha, o escolhido. Bernardo, a tua recomendação. O Escolhido, a série, porque também existe um filme também chamado Escolhido, acho eu, portanto não confundir. É provável. Isso tem pinta de nome de filme. Tem pinta de nome de filme. Estava aqui para recomendar um ou dois filmes. Acabei por cair num livro. Tentação de recomendar um livro. Boa. Um livro sobre cinema. Eu tenho aqui que se chama Bellatar, O Tempo do Depois, de Jacques Rancière. Isto foi uma aquisição da Feira do Livro do Porto, o ano passado, e que só consegui dar atenção neste último mês e gostei bastante. Eu ainda só vi o Ninho Familiar do Bellatar, mas ainda assim aventurei-me aqui na escrita do Rancière. São 5 textos onde o autor conversa de forma muito entendida sobre a filmografia do cineasta húngaro. Faz menção a filmes como O Tanque de Satanás, O Cavalo de Turim, O Ninho Familiar, entre outros. E falo com bastante propriedade. Apoia-se em referências cinematográficas, no estilo, na forma do cineasta, mas sobretudo nas histórias e personagens que constrói. E o maior triunfo
deste livro é mesmo o facto de ser entertaining e de ser substancial, mesmo eu tendo apenas visto um dos filmes do Bellatar. Portanto, isto é uma espécie de trabalho de casa para, quando eu agora me aventurar nos filmes dele, conseguir Ver se ele estar de facto tem atento razão. conseguir extrair um bocadinho mais, conseguir olhar Bernardo, para lá daquilo que é aparente. tu sabes qual é a duração do Satantango, portanto, Tango de Satanás? Salvo erro, Não são vai... umas 7 horas e 7 horas e meia. 7 horas e meia. Sim, sim, Portanto, o eu sei. filme que é ideal para os teus gostos. Sim, sim. E eu que adoro aquele filme de hora e 20, não é? Aquela escapadinha. Não é Celine Sciamma isto, este é o Bellatar. Não, mas olha, Aquele Cold War. posso dizer que é um resultado também, ainda não explorei quase nada e pronto, era também um sentido private joke que tinha com um amigo sobre o Tanque de Satanás. Mas olha, ainda bem que traz esse livro, porque quanto mais não seja também para explotar a vontade de explorar um artista ou um cineasta, pronto, se calhar um bocado mais esquecido, ou muitas vezes não pegamos por ser muito específico, não é? Portanto, não é nem qualquer dia, que nós já falamos muito disto aqui até no podcast, que vamos ver um filme do Andrei Tarkovsky, que é o de Bellatar, não é? Portanto, Sim. ou do próprio Ingmar Bergman, portanto, são coisas que, pronto, semioticamente exigem outra atenção da nossa parte, mas é interessante, boa recomendação. Tiago, Boa recomendação. lança o dado. Olha, vou lançar. Foi um filme que vi, portanto, estamos a gravar isto à segunda, há 2 dias, sábado à noite. Deixo a recomendação que foi na Sábado à noite. Filmin, plataforma incrível e Em barato. Portugal. Portanto, o Para o filme conteúdo é barato. sem dúvida, e pela diversidade do Mas conteúdo. não lhes digam isso. Senão eles aumentam Exato, o preço. deixam estar assim. Eles são caríssimos. Eles são Tem que exorbitantes. baixar o preço. Tem que baixar o preço. Pá. Não, o filme é nada mais nada menos que Kramer versus Kramer. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram. Já vi. Já ouvi falar. Já viste? Já vi. Então está incluído num dos meus subgéneros preferidos, que é discussões conjugais. Muito bem, fico Filmes contente. sobre casais à batatada. É uma perdição. Poderás dizer então, depois de eu acabar a minha intervenção, poderás dar a tua opinião. Então, para mim foi uma experiência muito rica. Acho que é um filme mesmo muito bom. Aqui com a interpretação do Dustin Hoffman. Hoffman. É uma interpretação riquíssima. Basicamente, o filme, neste caso, a personagem do Ted Kramer, é um. Isto quase podia ser um plot da série Mad Men, de certa maneira, mas aqui a personagem com um bocadinho mais de humanidade, de certa maneira. Aqui com um jovem, criativo, do mundo portanto, do marketing, não é? Bastante bem sucedido, que vê-se é surpreendido com uma abordagem por parte da sua esposa, que se vira para ele e diz que, pronto, isto é logo no início do filme, que quer acabar tudo e que o quer deixar. E ele basicamente tem que se reinventar, e com um filho envolvido, tem que se reinventar, tem que optar por, de certa maneira, escolher a educação do filho ou estar ao lado do filho ao invés da sua carreira, e isso tem grandes implicações no seu sucesso e na sua vida profissional. E é extraordinário o trabalho que o filme faz em termos, o seu argumento é riquíssimo, tal como o Bernardo disse, é discussões conjugais e todo um processo legal pelo meio, com uma emotividade, um nível de sensibilidade fora do normal. E tinha que recomendar este filme porque de facto foi uma lufada de ar fresco e bastante elucidativo
para mim e bastante tocante. Então fica a recomendação. Muito bem. Está a nível da carreira do Dustin Hoffman, ele está aqui no seu ápice, não é? Quer dizer, ganhou um Oscar pelo filme e depois disso E ganhou o melhor filme, o Kramer vs. Kramer. ganhou o melhor filme. Depois disso, Dustin Hoffman ia ter mais um par de papéis de grande destaque e depois ia começar a entrar numa fase mais descendente na sua carreira. Mas lá está aqui uma pérola que não só o Hoffman consegue exibir todos os seus dotes de atuação, como a própria salva Meryl Streep, não é? Sim. Que a contracena também está muito bem, quer dizer, Muito aquela bem. E última ganhou o cena Oscar no também. elevador Puxa. é de uma empatia muito ternurenta, pronto, lá está. Aí Acho sim, que, o final olha, do filme, vou cereja no topo pegar, do bolo. pronto, ia pegar nessa tua expressão, é uma cereja, lá está, memorável, já vi o filme há anos e essa cena ainda continua comigo, é bastante bonita e merece uma retrospectiva de quem estiver interessado em ver filmes sobre casais à batatada. Esse filme é sem dúvida um dos mais interessantes. Porque é muito puro, não é, Bernardo? É muito puro, do início ao fim. Sim, Mesmo sendo muito cru. as personagens são tridimensionais, não há um Até o vilão, filho. nem há até o filho. Não há propriamente um vilão e um bom da fita. Temos aqui Precisamente. personagens humanizadas E há que muita estão redenção. numa situação complicadíssima e estão a fazer o melhor para gerir a situação, e quando há filhos envolvidos ainda mais delicado é. Mas aqui a abordagem, a realização e a escrita do filme estão muito bem conseguidos. Portanto, Até, Diogo, é o convite para veres, e Bernardo, um autoconvite para rever o filme. Portanto, e a boa mim recomendação, Tiago. um convite também para escrever aqui para o Barreto. Eu acho que Ora é um bem, bocado ora inevitável. bem. E só Ficamos à acrescentar, espera. Bernardo, exatamente, só acrescentar, Bernardo, e obrigado pelo teu complemento, que também fala muito da questão da identidade de nós próprios e da necessidade de termos um sentido para a nossa existência. Não sei se concordas. Já está um bocadinho distante demais para falar com a propriedade que merece, que sei que merece. Sim, sim, mas Já está a só queria ficar acrescentar isso. distância. Mas sim, não vou concordar nem discordar, porque isso já é um comentário um bocado mais profundo, já precisava estar um bocadinho mais fresco. Mas fixem este filme Sim. e mais uma vez a Filme em Portugal. Eu depois revelo aqui os valores do contrato de publicidade que eu tenho com eles. Eu pensar que era a tua conta, revela aqui os dados da tua conta para vocês terem todos acesso. E desta feita, antes de finalizarmos, só acrescentar ou enaltecer aquilo que vocês já sabem, que o Barreto está em todo o lado, e o podcast do Barreto inclusive, desde Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts e acho que me falta mais um, não me estou a lembrar, alguém que me ajude. Tens que dizer tudo, e todas as plataformas habituais. Exatamente, é isso mesmo. Resume assim, remata. Mais vale, remata. mais vale, que o pessoal já sabe. E também agradecer aos nossos Patreons que nos apoiam diariamente, desde 1 euro ou até 3 euros, para terem acesso a conteúdos exclusivos de alta qualidade. São uma ajuda muito, muito grande para nós, para continuarmos nesta nossa jornada pelo conhecimento e pela arte. Por isso, muito obrigado. E assim finalizamos mais um episódio do podcast. Desta feita, até acho que não fomos muito Extensivos. exatamente, o que é um bocado surpresa. É revelador. Estamos mais assertivos. Voltamos melhores do que éramos. Pelo menos na componente da gestão de tempo. Exatamente. Por E com isso, este discurso já estamos a patinar, não é? exatamente. Começar Para que é a que eu frisei? prolongar. O Diogo é quem se está a portar melhor. Posto isto, um grande abraço a todos. Não se esqueçam, porque a arte somos nós. E fiquem atentos, porque voltaremos em breve. Grande abraço. Com maior brevidade do que na última vez. Isso de certeza. Exatamente. Até Fiquem à bem. próxima, Adeus. pessoal.
Até bem.